Fala, amiga concurseira, amigo concurseiro, tudo beleza? Professor Cleverton Cunha na área aqui no canal do YouTube da Loja do Concurseiro para te chamar para esse grande projeto que é o projeto da tua aprovação no concurso do Tribunal de Justiça de Tocantins. Certinho? Eu estou aqui hoje contigo para comentar algumas questões, 10 questões da FGV, que é a banca organizadora desse teu concurso, e te dizer para tu vires junto com a gente para alcançar esse sucesso, para garantir essa vaga, certo? Vamos lá então, gente. Vamos comentar algumas questões aqui de direito administrativo, banca FGV. A primeira questão diz assim: o processo de desconcentração na administração pública é entendido como um procedimento de repartição de competências dentro de uma mesma pessoa jurídica. Acerca do processo de desconcentração, assinale a afirmativa correta. Então, olha, gente, como ele já está te dando o conceito no âmbito do próprio comando. O que é desconcentrar? Desconcentrar é distribuir as atribuições dentro de uma mesma pessoa. É como se eu tivesse vários moradores dentro de uma mesma casa e cada um dos moradores tivesse, então, recebido uma tarefa de todas as tarefas domésticas que precisam ser executadas lá dentro. Isso que é desconcentrar, é você distribuir sem sair de casa, distribuir internamente. Então, no âmbito da administração pública, essa distribuição interna, essa casa, é o próprio ente federativo, o município, a União, o Estado-membro, o Distrito Federal, e lá dentro as tarefas são distribuídas entre os órgãos públicos, os departamentos criados pelo ente federativo para executar as tarefas que competem àquela pessoa jurídica, seja o município, seja o Estado, seja o DF, seja a União, tá? Então, o que ele quer aqui é o exemplo aqui, ou que a gente verifique, quando é que acontece esse procedimento aqui de desconcentração. Tá? A letra A diz assim: ocorre quando uma ONG presta um serviço para um tribunal. Uma ONG, gente, não é de casa, né? Uma ONG é uma outra pessoa jurídica, quer dizer, não tem nada a ver desconcentrar quando está falando de uma outra pessoa jurídica. Fora que essa outra pessoa jurídica nem faz parte da administração pública. Então, nem entra nessa hipótese aqui. A letra B diz: ocorre quando um Estado cria empresas públicas? Não, eu vou te dizer por quê. Uma empresa pública não é um órgão público. Ela não é um departamento interno de um ente federativo. Uma empresa pública é uma outra pessoa jurídica que aquele ente federativo criou para poder descentralizar alguma de suas tarefas. Tá? Então, gente, quando a gente está falando de desconcentração, a gente está falando de uma distribuição, uma repartição de competências, ou seja, de tarefas, dentro de uma mesma pessoa. Acontece que quando um Estado cria uma empresa pública, ele está criando outra pessoa, né? Uma outra entidade pública com personalidade jurídica própria. Portanto, não pode ser desconcentração, porque nós não estamos falando de uma mesma pessoa jurídica. Certo? Aí a letra C diz: ocorre quando a União cria uma sociedade de economia mista. Na letra C, a mesma situação da letra B, só mudou o ente federativo. Então, a União criando o Banco do Brasil, por exemplo, que é uma sociedade de economia mista. O Banco do Brasil fica dentro da União, ou ele é uma pessoa jurídica separada, fora? Ele é uma pessoa jurídica separada, fora. Isso significa dizer que ele é fruto de um processo chamado descentralização e não desconcentração. Tá? Então, criação de entidades públicas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas fazem parte de um procedimento chamado descentralização. Por quê? Porque você está criando outras pessoas. Você não está distribuindo tarefas dentro de uma mesma pessoa. Tá? Aí a letra D diz: ocorre quando o município cria novas secretarias. Aí, bingo, letra D de dado. Sabe por quê, gente? Porque quando eu crio as secretarias, Secretaria de Saúde, Educação, Meio Ambiente, Saneamento e assim por diante, eu não estou criando pessoas jurídicas novas. As secretarias são o que nós chamamos de órgãos públicos. São departamentos internos no âmbito de dentro de uma mesma pessoa jurídica, aqui no caso, o município, né? Então, quando o município, o Estado, o Distrito Federal ou a União criam novas secretarias, eles estão desconcentrando. Tá? No âmbito federal, a gente costuma chamar os órgãos de ministérios, né?
Existem algumas secretarias também dentro dos ministérios. Então, isso que é desconcentrar, é você distribuir tarefas dentro de uma mesma pessoa. No caso das secretarias, a gente não está saindo do município. E a letra E diz, ocorre quando o governo delega atividades para uma concessionária, a concessionária aqui é um particular. Então, se o governo delegou uma atribuição para essa concessionária, ele está descentralizando. Ele está repassando a tarefa para um particular, ele está privatizando. E isso é um tipo de descentralização, né? Não é desconcentração. Então, você tem sempre que pensar assim, sempre que a gente está falando de uma distribuição de competências envolvendo uma única pessoa jurídica, é desconcentração. Se a gente está falando da criação de outra pessoa jurídica ou repasse de atividade para um particular, que é outra pessoa jurídica, a gente está falando de descentralização. Tá? Então, aqui é a letra D de dado. Para a gente fixar bem isso aqui, gente, vamos pegar os conceitos aqui, né? O que seria a desconcentração? Como eu disse na própria questão, é uma distribuição interna de competências. Ocorre dentro da mesma pessoa. Então, é como se eu estivesse pegando aqui o ente federativo e ele fosse aqui esse retângulo e eu estivesse dentro desse ente federativo criando meus departamentos. Então, essas estruturas internas aqui, a gente vai chamar de órgãos públicos, que seriam as secretarias e os ministérios, né? De uma maneira bem resumida, tá? Então, isso é a desconcentração. Você só tem uma pessoa jurídica, que pode ser um ente federativo, né? Uma PJ, e dentro dessa PJ, departamentos internos, que são os órgãos, certo? Agora, nós temos também o processo de descentralização. Aí, no caso da descentralização, nós estamos pegando a tarefa e passando para uma outra pessoa. Então, a gente tem aqui, né, a desconcentração que ocorre dentro dessa pessoa jurídica e a descentralização que ocorre para outra pessoa jurídica. Tá? Então, quando a gente pega, por exemplo, um ente federativo, certo? Ou a União criou uma empresa estatal, uma sociedade de economia mista. Então, está aqui a personalidade jurídica do ente federativo, está aqui a personalidade jurídica dessa outra entidade. Então, na descentralização, a gente está tirando a tarefa de dentro de casa e passando para outra pessoa. Na desconcentração, observe o quadrado. A tarefa está dentro da mesma casa, pelos moradores internos dessa casa. Tá? E a descentralização, gente, ela pode acontecer de duas maneiras. Ou por outorga ou por delegação, né? Essa descentralização por outorga, a gente pode chamar de descentralização de serviços, ou descentralização técnica, ou descentralização funcional, né? Essa descentralização, ela cria a chamada administração indireta. Ela cria as entidades públicas, que quem seriam? Autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Tá? E aí, essa descentralização também é chamada de descentralização de serviços, descentralização técnica ou descentralização funcional. Aqui a grande característica é que o ente federativo vai criar essas entidades públicas, né, essa administração indireta, em que as entidades todas têm personalidade jurídica própria, certo? E vai transferir para elas execução e titularidade dos serviços. Ou seja, tem entidade que vai só controlar o serviço, que é a titular, é aquela, por exemplo, que vai fiscalizar, vai punir, vai criar regra, né, que é a titular. Como a gente vê a União fazendo, por exemplo, em relação às agências reguladoras. Cria uma agência reguladora na área das telecomunicações. Ninguém faz um plano de internet com a Anatel, né? Ela não executa o serviço, ela só é titular. Ela fiscaliza, ela normatiza, ela controla o setor. E tem aquelas entidades que são de execução mesmo. Pega aí o Banco do Brasil, como a gente falou ainda há pouco. Não é o Banco do Brasil que cria as regras e fiscaliza os outros bancos. Ele é mais um banco que executa atividades, executa tarefas, né? Então, na descentralização por outorga, a gente pode criar entidades tanto para execução quanto para titularidade. E quando se cria uma entidade, gente, é por tempo indeterminado, né? Porque, quanto tempo vai durar o INSS? Não sei. Quanto tempo vai durar a Universidade Federal? Não sei. Não tem um prazo previamente estabelecido. Tá? Então, essa descentralização por outorga, ou de serviços, ou técnico-funcional, é aquela que transfere execução e titularidade por um tempo indeterminado
para o pessoal da administração indireta, né? Que nada mais são do que as entidades públicas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas públicas. Certinho? E existe a outra espécie de descentralização, que é a descentralização por delegação ou colaboração, que a questão falava na letra E, né? Eu estou delegando para o particular, para um concessionário do serviço público. Aqui, nessa descentralização, a gente está falando do particular. É a privatização, né, pessoal? A gente pega um serviço público e transfere a execução dele para o particular. Aí essa transferência é só de execução. O particular, ele não é o titular, né? Por exemplo, uma empresa municipal de transporte urbano, de ônibus, ela não define o valor da tarifa. Quem define é o titular, que é o município. Certo? A empresa é só a executora, ela não é a titular. Então, para o particular, a gente não passa o controle do setor, a gente só transfere a execução. Certo? E para o particular, é por tempo determinado, né? Porque prevê-se, em regra geral, pelo menos, que os contratos administrativos eles têm prazos previamente estabelecidos. Então, como é que eu transfiro o serviço público para o particular? É através das concessões, permissões e autorizações. São instrumentos que a gente usa para fazer a transferência, tá, para o particular de um serviço público, como transporte, energia elétrica, telecomunicações, enfim, tá? Então, gente, a gente pode executar o serviço pelo próprio ente federativo, através dos órgãos públicos desconcentrando, ou através de outras pessoas, né? Aí, essas outras pessoas podem ser entidades que o próprio ente federativo criou, que é a administração indireta, ou podem ser particulares que receberam uma delegação e estão executando os serviços públicos. Essa descentralização por delegação a gente pode chamar também de descentralização por colaboração. Beleza? Então, exemplo de uma desconcentração lá é quando o município criou uma secretaria. É como se a secretaria fosse um desses quadradinhos que a gente encontra aqui. Beleza? Tranquilidade? Então é isso aí na nossa primeira questão. Tranquilo? Tranquilo, né? Se não está tranquilo, mas vai ficar até o fim do curso e você vai garantir essa vaga, certeza. Vamos lá para a segunda questão aqui. Todas da FGV, tá, gente? 2019, Prefeitura de Salvador. João, agente de fiscalização do município de Salvador, na área de meio ambiente e serviços públicos, no exercício da função, efetuava uma fiscalização ostensiva e permanente das ações de acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destino final do entulho, produzido por determinada sociedade empresária do ramo de construção civil, que construía um prédio novo no município. Ou seja, o João estava exercendo um poder de controle, de fiscalização sobre o particular. Aí ele segue dizendo aqui, apesar de verificar diversas irregularidades durante a fiscalização para deixar de adotar as providências administrativas e legais aplicáveis, João recebeu propina no valor de R$10.000 do particular interessado. Tá? Então ele foi subornado aqui no caso do João. Certo? Aí ele pergunta aqui, no caso em tela, a conduta de João violou frontal e diretamente o princípio expresso da administração pública, aí é uma questão de princípios, né? Os princípios que são aqueles norteadores da administração pública, são dogmas, né, pessoal? Que os administradores precisam seguir no exercício de suas atribuições. Tá? Aí a letra A diz assim, violou então o princípio da publicidade, pois deixou de cumprir a ordem de serviço que determinou a fiscalização e foi publicada no Diário Oficial? Não, porque se foi produzida uma ordem de serviço e ela foi publicada no Diário Oficial, pronto. Está aí o princípio da publicidade obedecido. Não houve violação neste caso, né? Teria tido uma violação se a ordem de serviço obrigatoriamente deveria ter sido publicada e não tivesse sido. Então não tem violação à publicidade nesse caso. Aí a letra B diz, da ampla defesa, pois deveria ter iniciado o processo administrativo antes de qualquer ato fiscalizatório. Não, porque nesse caso o João ele era um fiscal e estava exercendo o chamado poder de polícia, que tem autoexecutoriedade, ou seja, que pode e permite que o agente público haja, né, de maneira imediata, independente de qualquer tipo de ordem ou processo anterior. Imagine se a gente fosse fazer fiscalização de trânsito,
flagrasse os indivíduos cometendo infrações e só pudesse eventualmente fiscalizar antes da abertura ou depois da abertura de um processo. Não é assim que funciona, né? E não há violação à ampla defesa. Ampla defesa a gente vai garantir a partir do momento, certo? Que alguém foi punido ou recebeu algum encargo e ele quer recorrer, e ele quer impugnar aquela decisão. No caso aqui não tem nada a ver com ampla defesa. Aí a letra C diz da autotutela, porque em caso de flagrante de ato ilegal, o agente é obrigado a aplicar as penalidades previstas em lei. A autotutela não tem nada a ver com isso, gente. A autotutela é o princípio que permite à administração que ela controle os próprios atos. Os atos ilegais a administração anula e os atos inconvenientes podem ser revogados. Ou seja, não tem absolutamente nada a ver com o caso. Né? O princípio da autotutela é o princípio que permite à administração controlar os próprios atos. Aí a letra D diz o princípio da moralidade, pois se afastou da honestidade, lealdade e boa-fé no exercício da função pública. Aí, bingo, porque o João recebeu propina. Então, dentre outras irregularidades nas quais a gente pode enquadrar, certo, essa conduta do João, claro, há uma violação à moralidade. Ele foi desonesto, recebendo, então, esse valor indevido. Né? E aí diz a motivação, pois deveria fundamentar, em qualquer caso, as razões pelas quais deixou de aplicar as sanções legais. Nem está dizendo se ele deixou de expor as razões, né? A motivação é quando você escreve no ato que você produz o motivo pelo qual você o produziu. Em nenhum momento a questão fala a respeito de uma violação à motivação. Violação à motivação é se, por exemplo, eu aplico uma penalidade para alguém e não digo por que a pessoa está sendo punida. E não é dizer verbalmente, é o dizer por escrito, fazendo a motivação. Que não é o caso aqui, né, gente? Então aqui houve pura e simplesmente uma violação à moralidade administrativa, uma violação aos deveres de honestidade, probidade e boa-fé que devem nortear as ações dos agentes públicos. Certinho? Tranquilo, né? Vamos lá então para a terceira. Técnico judiciário, olha aí, da área judiciária 2019, lá do TJ Ceará, ou seja, semelhante a esse cargo que você está buscando. Aí diz a questão assim, Maria exerce a função de confiança de diretora do Departamento de Engenharia e Arquitetura de determinado Tribunal de Justiça. De acordo com as disposições constitucionais sobre a administração pública e os agentes públicos, é correto afirmar que Maria, a letra A diz, é necessariamente uma servidora pública ocupante de cargo efetivo. O que ele está dizendo aqui? Que a Maria tem uma função de confiança. O que é uma função de confiança? Uma função de confiança, pessoal, é um encargo que a gente entrega para um servidor efetivo e esse encargo ele pode ser de direção, chefia ou assessoramento, tá? Então, como ela é diretora de um departamento e ela está exercendo essa atividade através de uma função de confiança, é então porque certamente ela é uma servidora efetiva. Somente os efetivos podem exercer funções de confiança. Então, certíssimo de cara a letra A. Ela é necessariamente uma servidora ocupante de cargo efetivo. Tá? Porque para esse tipo de direção, função de confiança, obrigatoriamente eu devo ser um servidor efetivo, concursado. A letra B diz que é necessariamente pessoa não concursada, ocupante do cargo de livre nomeação e exoneração. Olha só, gente. Primeiro que é necessário que para uma função de confiança a pessoa seja servidora efetiva. E segundo, que não é o caso aqui. Aqui ele está se referindo aos famosos DAS, os cargos de direção e assessoramento superior, também conhecidos como cargos de confiança ou cargos em comissão. Cuidado, gente! Cargo de confiança não é a mesma coisa que função de confiança. O cargo de confiança é um cargo em comissão, de livre nomeação e livre exoneração. Nesse cargo você pode ter pessoas efetivas e não efetivas, certo? Na função de confiança, que basicamente serve para as mesmas coisas que o cargo, você só pode designar as pessoas que sejam efetivas, tá? Então não, nem necessariamente uma pessoa que tem um cargo em comissão tem que ser concursada, nem muito menos esse caso aqui é um caso de cargo em comissão. Como ele bem deixou claro, é um caso de uma função de confiança, tá? Aí a letra C diz, é necessariamente servidora pública ocupante de cargo em comissão. Se ele já está dizendo que é uma função de confiança, gente, então não é um cargo em comissão, um DAS, né? São duas coisas diferentes.
A D diz, pode ser pessoa não concursada. Está errado. Está errado porque a gente está falando de uma função de confiança. E a ETIC, de novo, pode ser pessoa não concursada, ocupante de um cargo de livre nomeação ou uma servidora contratada temporariamente. Função de confiança não pode ser entregue para quem não tem vínculo efetivo. Tá? Se você observar, você vai ver o fundamento dessa resposta lá na Constituição Federal, artigo 37, o inciso 5º. Certo? Então, o que é que está escrito lá? As funções de confiança exercidas, olha aqui, exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Então, se o comando da questão diz que é uma função de confiança, tem que ser alguém de cargo efetivo. Certo? Agora, vejam só, além das funções de confiança, existem os cargos em comissão, que são os chamados cargos de confiança, também pode chamar assim. Estes a serem preenchidos por servidores de carreira, que é o servidor de carreira, é o efetivo. Ah, então os dois são pré-efetivos? Não, calma. Devem ser preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Tá? Então a gente vai precisar de leis específicas para determinar o percentual de efetivos ocupando os cargos em comissão. A Constituição não diz qual é esse percentual, isso fica a critério das leis específicas de cada estado, cada município, cada plano de carreira pode detalhar isso. Tá? E aí, gente, o que há de comum entre eles é que tanto a função de confiança quanto o cargo em comissão servem para as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Somente função de direção, chefia e assessoramento. Você não pode usar um cargo em comissão ou uma função de confiança para o exercício de atividades comuns, corriqueiras. Eles devem estar nos cargos de direção, chefia e assessoramento. Beleza? Então é isso aqui, o artigo 37 dá o fundamento aqui da nossa terceira questão. Tranquilo? A gente está fazendo um passeio, tá, pessoal, pelo edital. A gente está trabalhando todos os tópicos que a gente vê lá no edital, ok? Vamos para mais uma questão de mais um tópico. A quarta, 2021, auditor fiscal lá também, FGV. A Vigilância Sanitária do município Alfa recebeu denúncia de que o supermercado Beta estaria expondo à venda produtos alimentícios impróprios para o consumo. Por determinação da autoridade competente, servidores públicos municipais da Vigilância Sanitária realizaram fiscalização no mencionado supermercado e constataram que, de fato, estavam sendo vendidos produtos alimentícios com validade vencida e visivelmente estragados. Com base na lei municipal, os produtos foram imediatamente apreendidos para fins de perícia e, fim do processo administrativo, foram aplicadas as sanções administrativas previstas em lei ao supermercado. Na situação narrada, o município Alfa agiu. Aqui, gente, é uma questão com base nos poderes da administração. O que são poderes da administração? São prerrogativas que a administração pública usa para poder fazer cumprir a sua missão, né? Que é resguardar o bem comum. Ele quer saber qual é o poder da administração que foi utilizado nesse caso. A letra A diz, no regular uso do poder regulamentar. Isso não é o poder regulamentar, gente, porque o que seria o poder regulamentar? O poder de completar leis, completar normas. A gente tem uma lei, por exemplo, que criou um direito para o servidor, diárias. Aí vem o regulamento explicando como fazer o pagamento das diárias. Isso que é o poder regulamentar, o poder de complementar a legislação. Então já começa errado aqui. Aí ele diz, sendo desnecessária a prévia intervenção judicial para apreensão do produto. Tá? Isso é verdade, porque a administração pode fazer essa apreensão sem ordem de juiz. Aí ele diz, em razão do atributo da imperatividade do ato administrativo, outro erro. Por que a administração pode, sem ordem judicial, apreender um produto? Porque o poder que ela está usando tem um atributo chamado autoexecutoriedade, que significa agir sem o judiciário. Tá? Aí a letra B diz, com abuso de poder, eis que a aplicação de sanções administrativas apenas poderia ocorrer após o processo judicial. Não é verdade. Assegurados o contraditório ampla defesa. Ninguém vai deixar de assegurar o contraditório ampla defesa, porque no momento oportuno a pessoa que foi punida vai se manifestar. Tá? E não é verdade que aplicar sanções dependa, certo, de processo judicial. Sanções administrativas podem ser aplicadas diretamente pela administração, porque ela tem autoexecutoriedade. Aí a letra C diz, no regular uso do poder hierárquico, sendo desnecessária prévia intervenção judicial
para apreensão, do produto, em razão do atributo da imperatividade do ato administrativo. Aí, olha, não é o poder hierárquico, até porque poder hierárquico não se aplica a particular, é para coisas internas. Certo? A única coisa certa é dizer que não precisa do judiciário. Não é esse atributo, como eu te falei ainda há pouco. O atributo que permite agir sem o judiciário chama-se autoexecutoriedade. Tá? A letra C diz que a administração, o município agiu com abuso de poder. Abuso de poder, gente, é quando a gente extrapola as nossas competências ou quando a gente age buscando atender a interesses particulares, interesses que não são os interesses públicos, o que não é o caso aqui, né? Eis que a diligência apenas poderia ocorrer mediante a exibição ao mercado de mandado judicial. Não precisa não, gente. A administração tem autoexecutoriedade. Então, só pode ser a correta a letra E, que diz assim: no regular uso do poder de polícia, sendo desnecessária a prévia intervenção judicial para a apreensão do produto, em razão do atributo da autoexecutoriedade do ato administrativo. Perfeito. Esse poder que limita, que fiscaliza, que pode chegar até a punir as pessoas, é o chamado poder de polícia. A gente tem um conceito desse poder de polícia no artigo 78 do Código Tributário Nacional, que eu coloquei aqui para ti. Certo? Olha só. Considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando um direito, interesse ou liberdade, regula a prática de um ato ou abstenção de um fato. Tá? Então, ele está dizendo aqui que são atividades administrativas que limitam as pessoas, ou criando uma regra de como agir, ou do que não fazer, né? Por exemplo, proibido colocar mesas na calçada. Isso é reflexo do poder de polícia. É uma abstenção que eu tenho que executar. Certo? Aí, essas limitações vêm em razão do interesse público e estão ligadas a quê? A segurança, a higiene, como é o caso, né, da questão que está falando de um supermercado que estava vendendo produtos impróprios para o consumo, a ordem, costumes, disciplina da produção e do mercado, exercício de atividade econômica que dependa de concessão, autorização do poder público. Às vezes, para certas atividades, a gente precisa pedir para a administração para executar. Por exemplo, se eu quero abrir um bar, eu preciso de um alvará com uma licença de funcionamento. Então, isso tudo é poder de polícia. Tá? Aí ele diz aqui, ligadas à tranquilidade pública ou respeito à propriedade e direitos individuais ou coletivos. Então, em resumo, o poder de polícia são as atividades administrativas que limitam o particular em nome de um interesse coletivo. Sobre não precisar do judiciário, isso tem a ver com os chamados atributos do poder de polícia, né? Que a gente sempre usa o mnemônico DAC ou DAC. Quais são os atributos, ou seja, as características do poder de polícia? Discricionariedade, que significa dizer que a administração pública pode agir com um certo grau de liberdade, né? É a discricionariedade. Autoexecutoriedade, que é o que interessa aqui no nosso caso, que significa agir sem o judiciário. E a coercibilidade, que significa coagir, forçar. Então, se existe uma regra de só vender o produto durante o prazo de validade, e essa regra é violada, aí entra a coercibilidade, a partir do momento que eu apreendo a mercadoria, que eu aplico uma sanção, como uma multa. Isso é a coercibilidade. Tá? Então, o poder de polícia ele tem esses três atributos. Beleza? Então, é assim que funciona o poder de polícia. Olha só, gente, agora eu vou dar uma pausa rapidinho só para te mostrar aqui, né, o nosso curso direcionado, as informações do nosso curso completo, para quem está se preparando aí para o TJ Tocantins. Apenas R$ 325, é um curso direcionado com esse conteúdo de vocês. A gente tem as teorias, a gente tem exercícios, haverá 2 simulados, certo? Simulados que a gente disponibiliza o caderno de questões, depois a gente aparece aqui para ti, para poder corrigir esses simulados, e uma revisão final, que é uma semana inteira, às vezes até mais, com vários exercícios, para a gente poder chegar na hora da prova e arrebentar. Tá? Então, é um pacote completaço, certo? Para você não deixar passar essa oportunidade no TJ Tocantins. Então, está disponível lá no www.lojadoconcurseiro.com.br. Vamos lá? R$ 325 vale a pena o investimento, facilitado o pagamento, inclusive, lá no nosso site. Ok? Mas vamos lá, vamos continuar comentando algumas questões aqui. A quinta questão diz assim, a administração pública pode, só não coloquei a referência, tá, gente? Mas é da FGV também essa questão, tá? A administração pública pode, a letra A diz assim,
Anular os próprios atos se estiverem eivados de nulidade, desde que isso não atinja a segurança jurídica. Anular os próprios atos, a administração pode. Quando é que a gente anula um ato? Quando ele tem algum vício, como ele diz aqui, quando está eivado de uma nulidade. Perfeito. Desde que isso não atinja a segurança jurídica, aí não. Porque, gente, regra geral, de atos ilegais não se originam direitos. Então, se uma ilegalidade garantiu a alguém o recebimento de uma vantagem indevida, quando eu anular este ato, o efeito natural é que qualquer efeito gerado por ele irá desaparecer. Então, eu não posso alegar direito adquirido vindo de um ato ilegal. Isso regra geral, tá? Aí a letra B diz, anular os próprios atos se estiverem eivados de nulidade a qualquer tempo. Até ali está certo, né? Anular os próprios atos se estiverem eivados de nulidade. O problema é que não é bem a qualquer tempo, porque a administração pública, ela possui um prazo de até 5 anos para a anulação desses atos, salvo casos que envolvam má-fé. Se houver um envolvimento de má-fé, aí, gente, realmente não há prazo, né? Isso é uma lei geral, uma lei federal, lei do processo administrativo. Pode ter algum tipo de prazo ou regra específica em outras leis específicas, mas no geral é isso, até 5 anos, salvo má-fé, porque quando tem má-fé, não tem prazo para fazer a anulação. Mas quando o ato gerou efeitos positivos, né, e as pessoas estão de boa fé, realmente a administração tem 5 anos para anulá-los. Aí a letra C diz, revogar os próprios atos por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Aí sim, diferente da anulação, gente, em que a gente vê acontecer, né, por conta de uma ilegalidade, na revogação não há ilegalidade nenhuma. Na verdade, aquele ato ele não é mais conveniente. A gente tem assistido algumas prefeituras de capital, por exemplo, revogarem os atos que estavam exigindo o uso da máscara por conta da pandemia, né? Está aí um exemplo prático do que seria revogação. Eu tenho uma determinação estabelecida em um determinado contexto, quando não se torna mais conveniente, não é mais oportuno, não é mais necessário, aí vão lá as autoridades e revogam a determinação. Tá? Agora respeita-se os direitos adquiridos, ou seja, né, até onde aquele ato gerou os efeitos, tudo que decorreu dele tem que ser mantido ok. Ninguém vai poder reclamar, pedir uma indenização porque foi obrigado a usar máscara. O ato era legítimo, legal, então a gente não tinha, nesse momento, nenhuma irregularidade para poder gerar algum tipo de dano para as pessoas, né? Então, tem que respeitar o direito adquirido. Outro exemplo, o servidor ficar trabalhando lá, né, durante um determinado período, aí tempo integral. No que ele está trabalhando com tempo integral, aí 6 meses depois não é mais necessário. Aí revogam o tempo integral dele, certo? Mas ele ganhou um extra durante esses 6 meses. Ninguém vai pedir para ele devolver. A revogação respeita todos os direitos adquiridos. A letra D está errada porque diz revogar os próprios atos por motivo de conveniência e oportunidade, sem que isso possa gerar quaisquer direitos. Não, a revogação respeita os direitos adquiridos. Certinho? Só para a gente não ficar com dúvida, gente, olha aqui o quadro explicativo, né? Anular é desfazer um ato ilegal, pode ser feito pela própria administração pública, pode ser feita também pelo judiciário, tá? Aí vamos só completar aqui, pode ser feita pela administração pública, pode ser feita pelo judiciário. A diferença é que o judiciário ele precisa ser provocado, você precisa entrar com uma ação. E a administração pública não, ela pode agir de ofício, ou seja, por iniciativa própria. Tudo por conta daquele princípio da autotutela, do autocontrole. Então ela pode agir de ofício ou ela pode ter sido provocada. Alguém entrou com recurso administrativo, né? Aí agiu de ofício ou agiu a pedido, certo? Então a anulação pode ser feita, deve ser feita em cima de um ato ilegal, pela própria administração pública ou pelo Poder Judiciário, e o efeito é ex tunc. O que significa efeito ex tunc? Efeito retroativo, certo? Então por isso que eu te disse ainda há pouco, quando um ato é anulado, qual é o efeito natural? Tudo que ele gerou seja desfeito, tá? Vamos imaginar, por exemplo, que está acontecendo um desconto no contra-cheque do servidor, ele entra com recurso administrativo e alega que o desconto é ilegal. Então, nesse caso, a gente vai ter a anulação do ato que concedeu o desconto e a devolução do dinheiro ao servidor. Então, isso que é o efeito ex tunc, é o efeito retroativo.
E há o prazo decadencial, ou seja, o prazo no qual a administração perde o direito de anular, que é o prazo de 5 anos, né? Aí salva aqueles casos de má-fé que eu te falei ainda há pouco. Tá? E o que é a revogação? Revogação é o desfazimento do ato por uma questão de mérito. E o que é mérito? Conveniência, oportunidade. Ou seja, aquele ato ele não é mais necessário. Ele tornou-se inútil, inconveniente. Aí a gente vai lá e revoga. Né? Para poder revogar, gente, o ato tem que ser válido, ou seja, ele tem que estar dentro da lei, da norma, né? Porque todo ato que é inválido e ilegal, ele tem que ser anulado. Ele tem que ser eficaz, tem que ser um ato que gere efeitos. Tem que ser um ato que gere efeitos, porque eu não vou revogar um ato que já não gera mais efeito. Imagina, como é que eu vou revogar tuas férias do ano passado? Certo? Só se eu te hipnotizar, apagar, né, as tuas lembranças e apagar todas as tuas fotos para fingir que não aconteceu. Não tem como voltar atrás no tempo, né? O que está consumado, está consumado. Então, quando a gente diz que só dá para revogar um ato eficaz, a gente quer dizer um ato que está gerando efeito. Tá? E o ato tem que ser discricionário para ser revogado. O que é discricionário? É aquele ato em que a gente tem um certo grau de liberdade, né? Certo? Então, vamos pensar no seguinte, como eu dei o exemplo ainda há pouco, o servidor recebia uma gratificação por tempo integral. Isso aí é quando há necessidade. É discricionário, ou seja, a administração que decide. A hora que ela quiser, ela revoga. Então, tem essa liberdade da administração de conceder e revogar aquela gratificação. Tá? Então, os atos são válidos, eficazes e discricionários. E só quem pode fazer essa análise de mérito é a própria administração pública que produziu o ato administrativo. Então, se é um ato administrativo produzido pelo executivo, só ele pode revogar. Se é produzido pelo judiciário, só ele pode revogar, pelo legislativo, só ele pode revogar, e assim por diante. Tá? Então, você não pode entrar com uma ação judicial e pedir a revogação de um ato. Você pode pedir pela via administrativa em qualquer estrutura do Estado. Né? Aí a própria administração, então, revoga e o efeito da revogação, diferente do da anulação, que é retroativo, ele é ex nunc, ou seja, ele é não retroativo. Aí, para não confundir o nunc com tunc, pensa no N de não retroativo. Ex nunc, olha o N de não retroage. Tá? Então, como eu te dei o exemplo, o servidor foi revogado o tempo integral, ele não vai ter que devolver dinheiro nenhum. Revogou de hoje para frente. O que ficou para trás, ficou para trás. Tá? Agora, a revogação tem alguns limites. Não tem um limite de tempo, né? Mas tem alguns limites materiais. Onde é que não cabe a revogação? Primeiro, no ato inválido, porque ato inválido é ato ilegal, tem que ser anulado, não revogado. No ato consumado, que é aquele ato que não gera mais efeito, né? E em atos vinculados. Atos vinculados são o contrário dos atos discricionários. Porque nos atos discricionários a gente tem, né, um certo grau de liberdade. No ato vinculado a gente não tem liberdade nenhuma. Tá? No ato vinculado a gente tem que fazer o que a lei determinou que fosse feito. Por exemplo, gente, né, um servidor que foi aposentado compulsoriamente. Se o servidor foi aposentado compulsoriamente, é obrigatório, por conta da idade dele, que ele se aposente. Não há controle da administração pública sobre isso. Né? Então, não tem como a gente desfazer a aposentadoria desse servidor. Ah, meu seu fulano está fazendo muita falta. Né? A gente está com saudade do seu fulano. Ok, lidem com a saudade. Não dá para revogar a aposentadoria do seu fulano. Assim como a gente não pode revogar atos que fazem parte de procedimentos administrativos, isso eu quero dizer atos que já ficaram para trás, né? Por exemplo, gente, você já fez a prova do TJ Tocantins, aí você arrasou em direito administrativo. Aí querem revogar as questões de direito administrativo. Por quê? Porque não era para perguntar. O andamento do concurso pode ainda estar em curso. O concurso pode estar rolando ainda. Mas, olha, uma regra que estava no edital que ficou para trás, a gente não revoga mais, já ficou para trás. Tá? Assim como a gente não revoga ato que gerou direito adquirido, certo? Então, eu não posso, por exemplo, revogar a pensão de uma pessoa, porque a lei mudou e aquela pessoa, de acordo com a nova lei, não tem mais direito à pensão. Mas quando ela teve o direito dela reconhecido, era outra lei que estava em vigor. Então, é direito adquirido. Não dá para revogar. E não dá para revogar os chamados atos enunciativos. O que é ato enunciativo? É ato, gente, que só serve para registrar alguma coisa que aconteceu. Por exemplo, uma pessoa nasceu. Aí eu vou fazer o registro de nascimento. Dá para revogar o registro de nascimento da pessoa? Pensar assim, ah não, mas o fulano é tão inconveniente, bora revogar o nascimento dela. Claro que não, né, gente? Então, ato que registrou algo, um fato que aconteceu,
Não tem como a gente desfazer o fato, porque não tem como a gente entrar na máquina do tempo e evitar o fato de acontecer. Fulano saiu de férias, aí eu vou averbar lá na ficha funcional dele, que ele saiu de férias do período tal ao período tal. Ponto. Eu não tenho como revogar essa averbação. Ato enunciativo que registra, que certifica, não pode ser revogado. Beleza, gente? Aí vamos lá então para a sexta questão que diz assim, né? Em matéria de controle da administração pública, de acordo com o texto constitucional, é a hipótese de controle parlamentar direto, quando agora falando sobre controle da administração. Meu Deus, é uma prova de procurador judicial. Calma, vai dar tudo certo, você vai acertar. A letra A diz assim: o Poder Legislativo julga recursos administrativos e hierárquicos de decisões tomadas pelo Poder Executivo. Aí basta a gente pensar lá também pelo direito constitucional, né? Não existe hierarquia entre os poderes. Então não é possível que o Poder Legislativo julgue recursos hierárquicos contra o Executivo. Tá? Por quê? Porque não há hierarquia entre eles. Certo? Então existem controles internos e externos. Mas o controle externo, que vem de outros poderes sobre a administração pública, não se baseia em hierarquia, tá, gente? A letra B diz assim: o Tribunal de Contas condena o gestor público pela prática do ato de improbidade administrativa? Não, o Tribunal de Contas não faz parte do Poder Judiciário. Quem condena alguém pelo cometimento de um ato de improbidade é o Poder Judiciário, né? Através de uma ação específica de improbidade. Então, não é o Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas ele faz um controle, inclusive, administrativo. Ele pode, sim, impor uma multa, por exemplo, para a pessoa, né, que cometeu um ato de improbidade, gerando prejuízo ao erário ou enriquecendo ilicitamente, ok. Mas não é quem condena pela prática do ato de improbidade. Isso realmente é o Poder Judiciário, tá? Aí a letra C diz: o Poder Legislativo susta os atos normativos do Executivo que exorbitem do poder regulamentar e invadindo seara de lei. Perfeito, gente, isso aqui é um clássico, tá? Isso cai direto nas questões sobre controle da administração. Uma das possibilidades, uma das prerrogativas que o Poder Legislativo tem sobre o Executivo é a sustação, tá, dos atos normativos exorbitantes. Ou seja, se no uso de seu poder regulamentar o Poder Executivo extrapolar e criar uma regra que só quem pode criar é a lei, o Poder Legislativo pode então sustar aquele ato normativo. Por exemplo, imagine que o governador do estado crie um cargo através de um decreto. A Assembleia Legislativa pode então sustar, derrubar aquele decreto, porque cargos devem ser criados por lei. Certo? Então, caso o Poder Executivo exorbite, o Legislativo pode sustar, derrubar aquele ato exorbitante. Então, certo, letra C. A letra D está errada porque diz assim: o Tribunal de Contas autoriza a abertura do processo por crime de responsabilidade em matéria orçamentária ou financeira praticado pelo chefe do Poder Executivo. Não é o Tribunal de Contas que vai autorizar a abertura do processo, é o Poder Legislativo, né, gente? Então, se a gente pegar pelo Presidente da República, a Câmara dos Deputados é que tem esse papel. Aí as constituições estaduais vão criar mecanismos parecidos no âmbito dos Estados-membros. E a letra E diz: o Poder Legislativo concede indulto e comuta penas a pessoas condenadas. Não. O Poder Legislativo nem concede indulto nem comuta pena. Isso é o chefe do Poder Executivo que faz isso. Certo? Então, o Poder Legislativo ele pode conceder anistias, que são coletivas, né, a pessoas que foram eventualmente condenadas em regimes não democráticos, não adequados, né? Concede anistias, que são uma espécie de perdões coletivos. Mas esse indulto aí é o Presidente da República, é o chefe do Poder Executivo. Tá? Então, erradas aqui a letra D e a letra E. Beleza? Tranquilo? Tá indo fácil, né? Sabes que lá no nosso curso completo, a gente vai ter esse esquema e muito mais. Lá vai ter toda a matéria e depois o exercício. Aí a sétima diz assim, 2021 da FGV. Mário, inspetor de Polícia Civil do Estado Alfa, está lotado na tal delegacia de polícia há mais de 10 anos. Com o objetivo de aumentar ilicitamente sua renda mensal, Mário recebia mensalmente uma vantagem econômica direta consistente em R$5.000 para tolerar a exploração e a prática de jogos de azar. Recebia uma propina, por exemplo, para tolerar o caça-níquel, né? Lá no boteco da esquina. Aí ele diz aqui: de acordo com a tipologia da Lei 8429, Mário cometeu um ato de improbidade administrativa que... Aí, gente, o Mário está recebendo um dinheiro, um valor lá indevido, né? Então, isso é enriquecimento ilícito, tá?
A letra A diz, importou enriquecimento ilícito e está sujeito, após o devido processo administrativo, a sanções como, por exemplo, a perda da função pública, multa civil e suspensão de direito político. Olha, gente, perda da função pública ele pode até levar, tendo sido demitido no processo administrativo, mas multa civil, suspensão de direito político, impossível por processo administrativo, tá? Principalmente porque perda da função pública e suspensão de direito político, diz a lei, só depois do trânsito em julgado da sentença, né? Suspensão de direito político só pela via judicial, certo? Então, essas penalidades, nesse caso, poderiam ser aplicadas tanto pelo judiciário quanto por um processo administrativo, algumas, mas não essas aqui de suspensão de direito político, multa civil, isso é o judiciário que tem que aplicar. O máximo que eu vejo que poderia ser no processo é perda da função, né? Uma demissão, por exemplo, num processo administrativo, o resto tem que ser judicial. Aí a letra B diz assim, importou enriquecimento ilícito e está sujeito, após o devido processo judicial, a sanções, como, por exemplo, perda dos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública e suspensão dos direitos políticos. Aí sim, aqui são penalidades aplicáveis no âmbito, né, do processo por improbidade. Certinho, letra B de boi. Tá? Aí a letra C diz, causou prejuízo ao erário e está sujeito, após o devido processo administrativo, a sanções, como, por exemplo, a perda da função pública, a multa civil e a suspensão dos direitos políticos pelo prazo de até 8 anos. Gente, não é causar prejuízo ao erário, então já matou aqui. E também a letra D diz, atentou contra os princípios da administração, né? Não, esse caso, se ele está recebendo uma vantagem, é enriquecimento ilícito. Se a gente observar lá na Lei 8429, a gente vai ver a tipificação. De novo, a letra E é errada, atentou contra os princípios da administração, né? Não. Olha, se a gente vê lá no artigo 9º, inciso 5º, está aqui, olha. O que é o ato de improbidade que importa enriquecimento ilícito? Ao ferir, né, tem que ser dolosamente, nesse caso era doloso, né? Qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício do cargo. Aí aqui, ó, especificamente do caso, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática de jogos de azar. Aí está aqui, o caso específico. Então, enriquecimento ilícito nesse caso aqui. Certinho? Tranquilo, né? Vamos lá para o oitavo, então. Agora, de 2022, uma questão de juiz, mas que você vai responder com a maior tranquilidade. A Constituição Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, através do qual o Estado responde em razão de sua atividade se causar danos a terceiros. Servidor, agente público em geral, causou um dano a terceiro e exercício, o Estado tem que indenizar o terceiro, né? Sobre a responsabilidade objetiva do Estado, analise as afirmativas a seguir. O item 1 diz, na responsabilidade objetiva, o particular deve demonstrar o ato da administração pública, o dano e o nexo de causalidade, preenchendo os requisitos para a indenização. Perfeito. Isso aqui são os requisitos que a gente vai ter, né, para efeito aqui dessa responsabilidade objetiva. É a ação administrativa, né, que é o ato da administração pública, o dano que eu vou ter que provar e o nexo de causalidade. O que é o nexo de causalidade? É a prova que liga a ação ao dano. O nexo de causalidade é provar isso aqui, olha, que aquele dano foi gerado por aquela ação. É isso que é o nexo de causalidade. Tá? Então, aqui certinho são os 3 requisitos para ter direito à indenização. A 2 diz, na responsabilidade objetiva, se houver a culpa da vítima, afasta-se o dever de indenizar, pois o Estado não responde sempre. Depende, gente. Qual é a culpa? Porque aí a gente tem que analisar. Quando a culpa é exclusiva da vítima, aí se ele tivesse dito culpa exclusiva, tudo bem. Tá? Porque quando é culpa da vítima, o próprio dano, por exemplo, se eu venho dirigindo meu carro em alta velocidade, perco o controle e bato numa viatura da polícia, culpa exclusiva minha, fui eu que fui imprudente. Né? Aí o Estado não vai me indenizar, eu que vou ter que pagar o prejuízo da viatura que eu causei. Agora, certo? Se é uma culpa concorrente, aí não tem exclusão da responsabilidade do Estado. Responde o Estado e responde o particular. Por exemplo, essa mesma situação que eu te disse, só que o carro, a viatura da polícia estava estacionada num local proibido. Então a gente vai ter nesse caso aí um choque, a culpa dos dois, culpa do policial, culpa do particular. Aí é uma culpa concorrente. Então,
nesse caso, não vai se afastar o dever de indenizar, ele vai ser mitigado, minimizado, mas não afastado. Então, para dizer que a culpa da vítima exclui o dever de indenizar, só se estiver dizendo que a culpa é exclusiva, especificamente. Tá? Aí a 3 diz, não é preciso provar a culpa do Estado, no caso de responsabilidade subjetiva, ocorrendo omissão estatal que provoque danos ao particular. Gente, se é responsabilidade subjetiva, é claro que é preciso provar a culpa. E nesse caso de omissão que gerou dano ao particular, a regra é que no caso de omissão, a gente tem a responsabilidade mediante a comprovação da culpa. Por exemplo, choveu forte, caiu uma árvore em cima do telhado de uma pessoa. Né? Aí no que choveu forte, caiu uma árvore em cima do telhado, olha, uma força maior, evento da natureza, não é culpa do Estado. Pera lá, vamos analisar essa árvore. Aí ela caiu porque ela já estava morta. É uma árvore que já estava anunciando a queda. Né? Então, nesse caso, gente, a gente tem aí a culpa da administração porque ela falhou. Ela se omitiu no cumprimento do dever que era ter retirado aquela árvore antes da tragédia. Aí o Estado é condenado e tem que pagar, sim. Mas aí, nesse caso, eu vou ter que provar a culpa do Estado aí, da administração. Vou ter que provar que a árvore estava morta e a administração poderia ter evitado aquele prejuízo. Certo? Então, aqui a 2 e a 3 erradas, aqui é só a 1 que está certa. Né? Letra A. Beleza? Tranquilo? Tá vendo? Era de juiz, mas era bem tranquilo. Aí vamos lá para 9. Outra de juiz, né? O Estado Alfa realizou o chamado pela nova lei de licitação, Lei 14.133, procedimento de credenciamento, na medida que realizou um processo administrativo de chamamento público, convocando interessados em prestar determinados serviços, para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciassem no órgão para executar um objeto quando convocados. Isso aqui é um dos procedimentos auxiliares da licitação, né? Previstos na 14.133. Aqui ele está se referindo ao procedimento de credenciamento. Vamos pegar um exemplo aqui. Eu faço uma chamada pública, todos os médicos anestesistas que têm interesse vão lá, se cadastram, credenciam e podem ser convocados pela administração para prestar serviço. É isso que é um credenciamento, né? Vamos ver o que ele quer falar aqui. Cumpridas todas as formalidades legais na presente hipótese, de acordo com o citado diploma legal, em se tratando de um caso de objeto que deva ser contratado por meio do credenciamento, a licitação aqui é uma questão das contratações diretas, né? Quando a gente não faz licitação. Então, ou a gente não faz licitação porque é uma inexigibilidade ou é uma dispensa. Certo? Neste caso, é o credenciamento, observe o seguinte, não haverá competição entre os profissionais que se cadastrarem, que se credenciarem. Pensa comigo, quanto mais médicos da anestesistas se credenciarem, melhor para a administração. Ou seja, não há competição, gente. Como não há competição, isso é uma inexigibilidade de licitação. É a letra A. O que é inexigibilidade? É quando você não tem competição. É inviável competição. Aí a licitação é inexigível, né? Não é dispensável, nem obrigatória, tá? Ela é inexigível. Certo? Isso aí, se você olhar artigo 74, é inexigível a licitação quando inviável a competição. Especial nos casos, está aqui, olha. Objetos que devam ou possam ser contratados por meio de credenciamento. Então, pode ser o deve ou pode ser o pode. Tá? Então, aqui não tem competição. Aí é um caso de inexigibilidade, realmente. Beleza? Tranquilo, né? E vamos lá para a nossa última questão aqui desse vídeo demonstrativo para você que vai passar no TJ Tocantins. A 10ª diz: o município de Aracaju é proprietário de um imóvel urbano que atualmente não está sendo utilizado e deseja vendê-lo para reforço financeiro nas contas públicas. Formalizado o processo administrativo para atendimento das cautelas legais, a fim de viabilizar a alienação pretendida, sobreveio uma manifestação do Estado de Sergipe no sentido de que tem interesse em adquirir o imóvel para a construção de um hospital estadual. Tá? Então, o município de Aracaju é proprietário de um imóvel e o Estado de Sergipe quer adquiri-lo. Tá? Aí, olha, ele diz, no caso em tela, de acordo com a Lei 8.666, para alienação do bem público dependerá de autorização. A letra A diz legislativa e de avaliação prévia, além de licitação na modalidade de concorrência. Olha, para fazer a alienação, a gente tem que ter a autorização legislativa e a avaliação prévia.
Mas nesse caso não precisa fazer licitação, tá, gente? Tá? A letra B diz legislativa e avaliação, sendo dispensada a licitação. É a letra B. Porque assim, nós temos duas saídas para essa questão. É uma possibilidade de licitação dispensada do artigo 17 da 8666, em que a administração está alienando para a própria administração. E existe também a possibilidade da licitação dispensável, em que a gente vê a administração adquirindo, certo, o imóvel para finalidades precípuas, sem necessidade de licitação. Tem as duas possibilidades. Nesse caso aqui não precisa, certo, fazer licitação. Aí tem que ter a autorização do prefeito? Não. Tem que ter autorização judicial? Não. Tem que sair uma lei autorizando e tem que fazer a avaliação prévia. Não precisa fazer a licitação, tá? Eu até coloquei aqui para ti um dos fundamentos, né? Para compra ou locação de um imóvel destinado ao atendimento de uma finalidade precípua, ou seja, de uma finalidade importante para a administração, né? Tem que ser naquela localização, o preço está dentro do mercado, então beleza, a administração compra aquilo sem licitação. Então poderia sair por aí, poderia sair por um outro também, que diz que quando a administração aliena para a própria administração, não precisa de licitação. Agora, gente, eu destaquei esse aqui, porque é muito importante. Isso aqui é 8666, tá? Na 8666, essa aquisição é dispensável, artigo 24. Na 14133, seria inexigível. Você adquirir um imóvel que as condições, as características dela justifiquem, dentro do preço do mercado é uma inexigibilidade. Tá? Então, cuidado aí, como no teu concurso as duas leis estão sendo cobradas, tem que ficar fazendo esses contrapontos. Beleza? Mas olha, isso e muito mais a gente vai ter no nosso curso completo. Só segue a gente, cola na gente que vai dar tudo certo. Beleza? E antes de eu me despedir de vocês, gente, eu só quero chamar a atenção para um curso que é necessário para você que está se preparando. A gente sabe que aí, a área do direito, a galera já tem mais um traquejo, né, numa ou na outra área, mas tem uma área que sempre está com uma pedra no sapato do pessoal, que é a administração, né, aquela parte de administração. E aqui na Loja do Concurseiro a gente tem um mestre nessas questões de administração para concurso público. Então, o professor Petrônio Castro, ele está com um curso avulso de R$ 119, teoria e exercícios, mais de 250 questões, todas esquematizadas, 94 videoaulas, fora que tem a apostila em PDF também que você vai receber. Então, olha, cola lá que o curso do professor Petrônio é necessário, tá? Para você garantir essa aprovação. Lembrando que a gente está no www.lojadoconcurseiro.com.br. Beleza, gente? Então é esse aí, recado dado. Muito obrigado pela atenção e eu te espero no curso completo por aqui. Certinho? Um grande abraço e até a próxima.